Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto de investigação da Suma Teológica. A gente está agora no 9º artigo da primeira questão da primeira parte, que diz se a Sagrada Escritura deve se utilizar de metáforas. Obviamente que, a gente vai ver isso no próximo artigo, no último artigo dessa questão, que a Sagrada Escritura ela encerra mais de um sentido, só que aqui Tomás ele quer focar a conveniência de se utilizar metáforas, inclusive em parábolas de modo geral, para mostrar questões relativas à exposição da doutrina sagrada. Quer dizer, a própria doutrina sagrada ela é construída através de metáforas e Tomás quer mostrar a conveniência de se utilizar esse modo de exposição. Então, primeiro a gente vai ler aqui o sede contra, né, o sentido contrário, e depois a gente vai ler diretamente a resposta de Tomás a esse artigo. Então, ele diz assim, ele diz que deve-se utilizar metáforas, né, apenas que, considerando também nem tudo é metáfora, obviamente, até porque existem outros sentidos, né, também o texto tem outros sentidos, que a gente vai ver no próximo artigo, mas aqui ele está esclarecendo certa conveniência de se utilizar metáforas, principalmente conforme a comunicação divina com as criaturas, os seres humanos. Então vamos ver, ele fala assim no sede contra. Em sentido contrário, Deus diz em Oséias, citando uma passagem do Antigo Testamento, falarei aos profetas e multiplicarei as visões, e pelos profetas falarei em parábolas. Ora, apresentar uma verdade mediante imagens é usar metáforas, logo convém a doutrina sagrada empregar metáforas. Esse é o sede contra, e agora a gente vai para a resposta dele, que é mais explicativa sobre o uso de metáforas. Ele fala assim, respondo. Convém a Sagrada Escritura nos transmitir as coisas divinas e espirituais mediante imagens corporais. Deus provê a tudo de acordo com a natureza de cada um. Ora, é natural ao homem elevar-se ao inteligível pelo sensível, porque todo o nosso conhecimento se origina a partir dos sentidos. É então conveniente que na Escritura Sagrada as realidades espirituais nos sejam transmitidas por meio de metáforas corporais. É o que diz Dionísio, o raio da luz divina só pode refulgir para nós envolvido na diversidade dos véus sagrados. Além do mais, a Escritura, sendo proposta geralmente a todos, segundo se diz na carta aos Romanos, sou devedor às pessoas cultas como às ignorantes, é-lhe conveniente apresentar as realidades espirituais mediante imagens corporais, a fim de que as pessoas simples as compreendam, elas que não estão aptas a aprender por si as realidades inteligíveis. Então, Tomás estabelece dois motivos pelos quais há essa conveniência, inclusive há uma necessidade, do ponto de vista do dever, de se utilizar as metáforas. Uma pela nossa própria capacidade, pela nossa própria forma de conhecimento, que vai das coisas sensíveis às coisas inteligíveis, do ponto de vista natural, e outro que é uma forma melhor de você propagar. Por que eu falo isso? Porque se não fosse, por exemplo, metáforas, poderia ser, por exemplo, de uma maneira mais filosófica, de uma maneira mais até teológica, né, de uma maneira fundamentada, com um discurso até mais rebuscado no sentido humano, filosófico, mas isso seria um problema porque isso não atingiria tantas pessoas, né? Então, por exemplo, parábolas que o próprio Cristo usa, né, termos, por exemplo, sobre a noção de Cristo como um bom pastor, né, nós somos as suas ovelhas, né, a forma como, em certo sentido, Deus cuida das suas ovelhas, isso é uma forma, vamos dizer assim, metafórica, né, inclusive por parábolas que se usa de imagens, de algumas histórias, por exemplo, para colocar com uma certa comparação, guardando, obviamente, a proporção, mas que o próprio Cristo usa para se comunicar às pessoas, para atingir o maior número de pessoas. E caso, por exemplo, inclusive pessoas mais simples, mas caso, por exemplo, se utilizassem constantemente, por exemplo, linguagens mais duras, do ponto de vista da dificuldade de se entender, como linguagens excessivamente metafísicas e teológicas, poucas pessoas entenderiam essa mensagem, e é uma mensagem mais importante, que implica justamente a salvação das almas. Então, é claro aqui, São Tomás quer enfatizar que Deus, quando ele vai ao encontro da criatura, e com essa máxima preocupação de que a criatura seja salva, e seja com o conhecimento da verdade, né, que toda pessoa conheça a verdade e seja salva, é importante que ele também, vamos dizer assim, se adapta a uma certa linguagem para atingir ao maior número de pessoas, né? Para que possa atingir a todos, justamente para que as pessoas possam se salvar, e não esse discurso que eventualmente possa chegar, digamos assim, que é o próprio discurso de uma certa, às vezes uma dureza filosófica ou teológica,
que às vezes não atinge a todos pela própria dificuldade do discurso, né? Vamos dizer assim, de modo mais resumido. Então é isso. Essa é uma consideração básica aqui que ele coloca nesse artigo 9º, né? No próximo artigo, que já é o último dessa questão, e depois do próximo a gente já vai para a questão da essência de Deus, né, das vias da essência de Deus, o que Deus é, vamos dizer assim. Mas no próximo artigo, antes da parte de Deus é, sobre a existência de Deus e tal, a gente vai falar sobre que é o último artigo da primeira questão, sobre os vários sentidos da Escritura Sagrada. Ele faz algumas considerações sobre os sentidos e a gente já termina essa questão. Então é isso, se você está gostando dos vídeos, curta os vídeos, né, propaga os vídeos, se inscreva no canal. E além de se inscrever no canal, se você também puder, seria bom para clicar, tem um sininho ali embaixo, né, próximo da questão de se inscrever, que ele ajuda porque quando você se inscreve, você recebe apenas as notificações ocasionais, algumas notificações. Quando você clica no sininho, em tese, né, você receberia todas as notificações de quando vão sair os vídeos, né? Lembrando que os vídeos saem toda terça, quinta e sábado, às 18 horas, mas seria bom também, se você quer receber todos os vídeos em tese, pelo menos clicar também no sininho próximo da inscrição. Então é isso, até o próximo vídeo, até mais.